Amigos, nós tivemos na noite de ontem o jogo entre São Paulo e Grêmio no Morumbi, um jogo cercado de muita expectativa, não tanto pelo futebol que as duas equipes têm apresentado no presente Campeonato Brasileiro, mas muito mais pelo que elas representam no cenário esportivo nacional. A expectativa havia de um bom jogo. Até que o jogo foi legal, quando participavam da partida o sistema defensivo e até os dois primeiros volantes, porque dali para frente ficou um pouquinho decepcionante o jogo. Não houve iniciativa, não houve chute. Os goleiros, por exemplo, não apareceram, não fizeram qualquer defesa. Quem apareceu muito foi a arbitragem. Nós vamos também tratar deste assunto a seguir e eu quero te fazer um pedido. Venha para cá, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal com os seus amigos. Compartilhe com seus amigos, eu sou o Darcy Filho. O Grêmio, ao jogar com o São Paulo, levava para São Paulo uma grande expectativa de uma boa apresentação. Não se sabia que time o Renato colocaria em campo. Ele fez opção por uma equipe com dois jogadores de frente, mas com função de marcação. Isso aí descaracteriza muito a equipe. O Grêmio não tem este fundamento. Quando eu digo aqui que o Renato gosta, quando pode e precisa de fazer uma retranca amiga, ele faz isso com naturalidade e tenta vender que não fez. O Eduardo Cudê é a mesma coisa, mas este é assunto para uma outra hora. Então o Renato, ao colocar o Isaac e o Luiz Fernando na frente, ele colocou dois jogadores para marcar a zaga do São Paulo. E dois atacantes de lado, o Alisson e o PP, com a função de atacar, o PP muito mais, mas quando fosse possível, porque a primeira função dos dois era ajudar os laterais. Que ele colocou dois laterais, dois homens de força, o Orejuela e o Bruno Cortes, que foi absolutamente correto na colocação desses dois jogadores, mas o Grêmio pecou na construção, não havia esse tipo de construção pela falta de jogadores com qualidade para exercer esta atividade. E o Diego Souza, sozinho, ele faz o trabalho que o Isaac e o Luiz Fernando fizeram no jogo de ontem. Com o Diego Souza sozinho, sobra um outro jogador para ajudar na articulação de meio de campo. Mas este foi um dos problemas do jogo. O outro problema do jogo foi, sem dúvida nenhuma, a arbitragem. O árbitro do jogo, o Rafael Trace, foi muito mal, o catarinense, muito mal. Ele se equivocou, não deu cartões, errou ao não marcar pênaltis, enfim, mas isto somente para um lado. Ele prejudicou o Grêmio. Eu sou daqueles que defendo que a arbitragem, ela erra tanto quanto erra o atleta, o comentarista, o jogador, o dirigente, o técnico, enfim. Mas quando o erro é demais, aí você tem que registrar. E o jogo de ontem teve pelo menos 5 erros fatais que acabaram prejudicando a equipe do Grêmio. Não vou dizer que se ele cumprisse, se ele desse 2 pênaltis, por exemplo, o Grêmio faria 2, não sei se faria, mas a tendência é de que faria. Não sei se ele expulsasse 2 jogadores do São Paulo, o Grêmio contra 9 faria, não sei, mas a tendência é de que o Grêmio teria vantagem. Então, estas são as consequências, estas são as possibilidades apontadas para a consequência de uma má arbitragem, como foi a do Rafael Trace. E mais do que isso, o VAR também não chamou a atenção do árbitro quando em muitos jogos isso acontece. E o descritério nessas atividades é que acabam prejudicando a arbitragem e colocam muitas vezes a arbitragem, não é sob suspeição, mas sob uma má vontade que se estampa por parte do árbitro em tomar uma decisão a mais, em querer decidir um lance mais difícil, em chamar o VAR para dividir esta responsabilidade. Então, estas questões do jogo de ontem foram tenebrosas, terríveis para o Grêmio. Devo dizer que não é mimimi. Eu não sou daqueles camaradas, já disse, não faço parte do grupo do mimimi para lado nenhum. Não sou daqueles que a tudo atribuo a arbitragem. Não. Agora, eu quero dizer que quando um árbitro comete erros em um número razoável, como foi o de ontem, prejudicando somente um lado, não há dúvida de que ele apareceu no jogo e apareceu para o mal, para o erro. Também defendo que o árbitro, quando apita bem, ele tem que aparecer, porque apitar para o bem é uma necessidade. Não podemos somente criticar a arbitragem. No caso de ontem, no caso desse jogo São Paulo e Grêmio, o árbitro errou e prejudicou o Grêmio. O Grêmio acabou sendo derrotado pela arbitragem.
foi derrotado porque um jogo vale 3 pontos. Se a arbitragem tivesse agido corretamente, a tendência natural é de que o Grêmio faria 3 pontos. Mas o Grêmio, com um empate, fez somente 1, então isto é uma derrota. Um abraço.